Olá, bom dia, bom dia. Vamos começar nossa programação de lives do dia de hoje, que vai tratar do tema partilha de bens. Vamos lá. Bom dia, Jordano. Bom dia, Karen. Karen, minha companheira de live de agora, de 8 horas. Hoje a gente vai ter também a programação extensa de lives, começando agora e indo até o final do dia. Bom dia, Letícia. Bom dia, Cris. Colocando aqui a nossa música no aquecimento. Vamos lá, pessoal. Compartilha a live aqui para chamar o pessoal. Sei que o horário é cedo, mas a gente vai levar uma informação muito importante aí para quem está precisando conhecer um pouco dos efeitos da separação. Deixa eu colocar a Karen aqui com a gente. Bom dia, Rose. Olá, bom dia, querida. Tudo bem? Tudo em paz. E você? Tudo bem, tudo bem. Começando o dia bem aqui, levando informação importante, né, para quem vai se separar ou quem está pensando em se separar. Eu acho que esse tema da partilha de bens, muitas vezes as pessoas querem saber antes até de tomar essa decisão, né, porque envolve uma programação patrimonial para a família também. Então, e as pessoas às vezes iniciam o casamento sem entender muito bem como é que funciona isso, né? Normalmente é só no momento do divórcio. Da dor, né? Exatamente. No momento da dor. E é engraçado que, assim, eu tenho identificado cada vez mais essa relação entre casamento e separação, sabia? Um bom casamento, um casamento bem formado, ajuda muito a manter né, a se manter, e em caso de separação, a gente ter um divórcio com mais respeito, né? Porque acho que a informação atrai o respeito, Sim. né? Quando você está desinformado, você fala coisas assim da sua, né, que envolve o sentimento, mistura tudo, e aí com a informação você consegue se centrar mais, né, naqueles efeitos efetivamente legais, né, da separação. E como a gente fala, eles têm uma decisão mais informada, né? Eles já reconhecem alguns direitos, alguns deveres e conseguem, né, seguir para frente com um pouco mais de respeito um para com o outro, né? Exatamente. E sem, assim, se colocar na posição de vítima, né? Sem acusar o outro de estar se aproveitando daquela situação, porque a informação propicia isso, né? Sim, sim. Tava colocando aqui essa música, que é a música que a gente escolheu para conduzir aí essa semana, e aí ela tem uma parte que fala assim: andando em uma casa vazia, lágrimas em meus olhos. E assim, essa frase, esse início, né, da música remete muito ao tema de hoje, né? O nosso tema da partilha de bens, quando a gente tem muitas vezes que sair de casa, né? Uhum. E isso gera também muito sofrimento, né? Talvez seja assim uma situação prática, né, que é ou você sair de casa ou o outro sair de casa. Sim. E aí aquilo concretiza, né? Essa situação concretiza efetivamente a separação, né? Exatamente, exatamente. E esse vazio que fica, né, Rose? E o vazio que fica, tanto para quem sai, eu acho, como Sim, para quem fica, né? Para acho quem que é para os fica, dois. Uhum. para quem fica. Pois é. Bom, vamos lá, começando nosso tema, né? Quem está Sim. aí, por favor, compartilha, manda aí o aviãozinho para quem está acompanhando essa semana de lives. A live vai ficar gravada de qualquer maneira, porque a nossa proposta é levar informação para quem precisa, mas quando a gente está ao vivo a gente pode interagir, e aí é bem bacana quem puder ficar aqui com a gente.
né? O meu nome é Rose Meirelles, eu sou advogada colaborativa, sou integrante da comissão da OAB Nacional de Práticas Colaborativas e esse movimento do divórcio com respeito nasceu dentro dessa comissão, por isso que a gente está aqui. Vou pedir para que a Karen se apresente antes da gente começar a temática. Karen, fala um pouco de você. Eu sou Karen Marques, né? O nome é maior, mas eu gosto só do Karen Marques, né? Para reduzir um pouquinho. Sou aqui de Alagoas, apesar de ser de São Paulo, né? Escolhi Alagoas aqui nasceu para morar. Também faço parte da Comissão de Práticas Colaborativas Nacional. E para mim é um movimento muito importante, porque também como filha de pais separados, eu reconheço todo esse trajeto. A minha sorte é que eu tive a oportunidade que eles também fizessem um divórcio diferenciado. Então, isso foi importante, e eu revejo isso não só na minha vida, como também naqueles com os quais a gente trata todos os dias, né, Rosa? Então, é Com importante. certeza, com certeza. A gente tem falado muito aqui assim do divórcio como uma viagem, né? Um momento de transformação e quando definir como vai ser o divórcio, pensar muito como que você quer contar essa história do divórcio lá no futuro, né? Seja para Exato. você mesmo, seja para aquelas pessoas que estão ali envolvidas, principalmente os filhos, né? Os filhos Sim, que integram aquela família ali e que, enfim, a decisão do divórcio não é deles, mas os efeitos também recaem sobre eles, né? com certeza. Bom, pessoal, a gente fez aqui uma organização nessa temática para abordar de forma mais simples que a gente conseguir aqui. Nós ambas, né, somos professoras e a gente vai tentar trazer o ABC, ou seja, os conceitos básicos da partilha de bens, para que quem nunca teve contato com esse tema, vai conhecer pela primeira vez, possa entender melhor como é que funciona essa temática. Então, vou perguntar aqui para a Karen o que é o regime de bens, Karen. Como que eu defino esse regime de bens? Como é que isso acontece? Pois é, bem interessante, Rose, porque normalmente as pessoas não pensam nisso antes do casamento ou da união estável, né? Normalmente essas questões são levantadas somente no divórcio, como a gente falou bem no início. Então, o regime de bens, ele é definido pela lei. Então, a lei traz uma disposição, no caso deste silêncio do casal no início do relacionamento, então a gente tem imposição da lei dizendo que não sendo escolhido pelo casal um regime diferenciado, vai ser o regime legal, que a gente chama o regime de comunhão parcial. O que é meu antes é só meu, o que é nosso durante o casamento é partilhável, com algumas exceções, né? E o que vem depois é de cada um, no momento da separação já existe essa quebra. Agora, além desse regime legal, a gente também tem os regimes convencionais, que a gente pode colocar aí, comunhão universal, que já foi obrigatório, né, anteriormente, mas que hoje não é mais, e esse regime de separação total de bens. Nós também não temos tempo suficiente, né, Rose, para dizer, mas tem É, algumas exceções. Mas, em regra, seria justamente esta forma de como esse patrimônio vai ser gerido durante esta relação, porque a gente também tem aí a administração desse patrimônio. Então, a depender do tipo de regime adotado por esse casal, interfere não só no que é construído durante o casamento, como também esse reflexo posterior. E a depender do regime, se for comunhão universal, vai atingir até o patrimônio anterior ao casamento. pois Aí, é. diga, Sim. Rose, pode falar. Esqueci alguma coisa, você traz aí, para a gente Não, complementar. imagina, imagina. Não, eu ia falar que muitas vezes também tem um regime da separação obrigatória, né? Sim, sim, que a lei impõe, né, a necessidade dessa separação. Né? Hoje, a partir dos 70 anos, né? As pessoas, um dos exemplos, né, Rosa? A gente tem outros na Uhum. lei que a gente também não tem tempo aqui para falar. Então, ou seja, apesar, a lei diz que se eu tenho 70 anos de idade, obrigatoriamente eu preciso casar sob o regime de separação total de bens. A lei diz, Uhum. traz isso como uma proteção, né? E Uhum. aí, Rosa, eu pergunto para você, né? Como funciona cada regime desses, né? Uhum. Então, Karen, como que vai funcionar
escolha desse regime de bens, né? Quando você vai fazer a escolha do regime de bens, você precisa fazer um pacto antinupcial quando a situação for o casamento. Então, antes do casamento, é preciso que as pessoas se dirijam ao cartório para fazer uma escritura pública e escolher o regime de bens. Então, se não for o que a Karen falou, que é o geral, que é a comunhão parcial de bens, você tem que ir ao cartório, fazer um pacto antinupcial para escolher um dos outros regimes. Se for a separação total, por exemplo, ou se for a comunhão total, isso só vai ser possível se houver a escolha, e a escolha é feita através desse pacto antinupcial. No caso da união estável, é preciso que as pessoas façam um contrato de união estável. A lei não diz que a forma tem que ser escritura pública, mas geralmente a gente orienta na prática que seja uma escritura pública e que então se faça a escolha desse regime de bens na escritura pública, né? A união estável, ela é uma relação informal, então muitas vezes as pessoas não fazem esse contrato, né? Porque realmente ele é desnecessário para que a união estável exista. Mas ele pode ser muito importante para uma situação que você precisa provar que existe a união estável. E não necessariamente com um divórcio. Às vezes é importante quando ocorre o falecimento e você vai fazer o inventário ou vai buscar efeitos junto à previdência, né? Você tem que comprovar, aí facilita você ter esse contrato de união estável. Então, aí quando você vai fazer essa escolha, você pode escolher entre os regimes que são considerados típicos, que são os regimes que são previstos na lei, e aí a gente tem os regimes, além da comunhão parcial, que é o geral, quando o próprio legislador escolhe, né, para o casal, você tem a separação de bens convencional, você tem a comunhão universal de bens e também tem a participação final dos aquestos. E aí, como é que eu vou saber, né, como é que funciona cada um desses regimes, como a Karen perguntou? É muito importante a gente ter uma data. E aí, no casamento, isso fica facilitado, porque o casamento ele é formalizado. Então, quem casou, aí sabe, você vai junto, né, ao cartório, ou às vezes é um religioso com efeitos civis, então tem a celebração do casamento, seja diretamente no civil ou perante a igreja com o efeito civil. E aí você tem a certidão de casamento, e na certidão de casamento você tem uma data, né, que aliás é muito importante, né, para a celebração, né, para a renovação dos pactos. E aí você tem uma data específica. Na união estável, a gente tem uma problemática que é a ausência dessa data. Porque geralmente quando a pessoa vai constituir a união estável, ela faz isso realmente de modo informal, né? Então o relacionamento amadurece, as pessoas começam a conviver mais, começam a dividir o mesmo teto, e aí as coisas vão se tornando mais sérias, e aí a situação fática vai levando àquela constituição da família. Mas não tem um marco inicial muito definido, né? E é interessante isso que você traz, Rose, a questão do marco, porque normalmente na união estável as pessoas tendem a celebrar a data como se fosse a data do início do namoro. Né? Então, assim, aí, no momento de um divórcio, na verdade, de uma separação, a gente está aí falando de uma perspectiva que não é real, porque é diferente o namoro da união estável. Mas, às vezes, no dia a dia, conforme você está dizendo que é algo natural que vai acontecendo, esse marco não é bem definido pelas partes e acaba gerando um conflito no futuro para dizer a partir de quando que esse regime patrimonial começou a incidir. Não é? Exatamente, porque se não tem a escritura, não tem o contrato de união estável, o regime vai ser o da comunhão parcial. Só que como é que vai funcionar aí? Então a gente tem uma data, vamos então utilizar como um exemplo aqui a data de hoje.
é 9 de dezembro de 2021, é a data. Então, eu vou partir de cada um dos regimes. Se é um regime da separação convencional, o que vai acontecer? Nunca vai haver comunhão. Nunca. Então, os bens de antes dessa data e os bens adquiridos depois dessa data, eles vão ser bens particulares de cada um dos cônjuges ou companheiros. Se o regime é o da comunhão total, é o contrário, é sempre, né? Então, separação convencional nunca. Comunhão total sempre. O que isso significa? Os bens antes dessa data, de 9 de dezembro, são bens comuns. E os bens adquiridos depois também são bens comuns. Então, tudo comunica. É claro que vai ter algumas exceções que a lei vai colocar. Então, até aproveitando para dizer que essas informações, elas são gerais, elas não excluem, não substituem a consulta que, no caso concreto, você precise fazer com um advogado, porque pode ter um bem específico ali que não entre naquela comunhão, como um bem, por exemplo, que foi herdado, mas ele tem uma cláusula de incomunicabilidade. Isso é possível acontecer, né? Os bens herdados, eles também comunicam na comunhão universal, onde tudo comunica. Mas se tiver essa cláusula, não vai comunicar. Isso você vai saber já num caso específico. A gente está falando aqui regras gerais, né? Para a gente entender a dinâmica dos regimes de bens. Então, na separação convencional, nunca comunica, então não tem bens comuns, não vai ter partilha, então. Se for comunhão universal, tudo comunica, então vai ter partilha de tudo. Aí a gente vem para o regime geral, o regime que a lei traz, que é o regime da comunhão parcial de bens. Como o próprio nome diz, é comunhão parcial, de parte. E aí o que vai ser importante? Aquela data que a gente estava falando antes. Por quê? Antes da data, não tem bens comuns. E depois da data, os bens são comuns. Então, nesse regime da comunhão parcial, o que a gente diz é que depois comunica e antes não comunica. Vai ter partilha, mas apenas dos bens adquiridos depois daquela união. E na comunhão, na participação final dos aquestos, que é um regime menos utilizado, porque ele não existia na legislação mais antiga, o casamento ele vai, durante o casamento, funcionar como se fosse separação, mas com o fim do casamento vai acontecer a partilha. Então, no caso da participação final dos aquestos, essa comunhão, essa partilha vai acontecer ao final. A Karen saiu, gente. Ela teve algum problema aqui de internet, mas não tem problema não. Vamos ver se ela aparece aqui que eu já chamo ela. Então, recapitulando, eu vou ter um marco temporal, vou ter uma data, e de acordo com essa data que eu vou definir quais são os bens que entram ou que não entram na partilha. Se eu estou com a minha data aqui no dia 9 de dezembro de 2021 e a separação ela é total, é convencional total, então nada vai comunicar. Se ela é comunhão total, o contrário, tudo vai comunicar. Se ela é parcial, que é aquele regime que o legislador coloca quando o casal não define o seu regime, o que vem antes não comunica. O que vem depois comunica e aí essa parte dos bens é que entra na partilha. E na participação final dos aquestos, ao final do casamento, vai acontecer a partilha dos bens comuns. Então, na união estável, a gente tem que tomar um cuidado, e aí uma orientação
para as pessoas que optam pela união estável é a realização da escritura de união estável, do contrato de união estável, para que lá conste a data de início da união estável. Só que olha o problema. Se a pessoa vive em união estável durante 10 anos, e aí então ela está aqui ouvindo essa live e chega à conclusão que realmente é importante fazer a escritura de união estável. Procura um advogado para elaboração do contrato e aí coloca a data de 10 anos atrás, né? E quer escolher um regime que não é o da comunhão parcial, que é o geral que a lei coloca. Bom, ela só vai poder escolher, né? O casal só vai poder escolher esse regime a partir da data da escritura, porque não vai retroagir. Então, com isso, eu quero dizer que mesmo quem opte pela união estável deveria se preparar também com relação a essa questão patrimonial e caso não queiram manter esse regime da comunhão parcial, que façam o quanto antes esse contrato para definir exatamente o regime que vai reger aquele casal dentro desse aspecto patrimonial. Deixa eu ver aqui, a Karen voltou, deixa eu chamar ela de novo. Aqui. Vamos ver se dá certo. Tive uma instabilidade, Rose. Ainda bem que você conseguiu concluir aí. Pois é, mas faz parte, gente. Isso foi para lembrar que a instabilidade ela existe em qualquer lugar. Por isso que a gente está aqui, né, falando sobre a separação, né? Com certeza. Os relacionamentos, eles são instáveis, né? E muitas vezes a gente consegue contornar a estabilidade e voltar, como você, e outras vezes a gente tem que caminhar da forma melhor, né, de fazer esse rompimento, que é a nossa proposta aqui. Bom, vamos lá então para o nosso terceiro item, que era saber quando é que a gente vai fazer a partilha, né? Então, a gente está falando muito da partilha, né, dos regimes, porque a gente precisa saber do regime para chegar na partilha, mas quando é que vai acontecer o momento da partilha? É só no divórcio que acontece a partilha? Quando você pergunta no divórcio, as pessoas estão pensando no processo judicial, não é isso que você está falando? Sim, no divórcio, no processo judicial, mas assim, fala amplamente, né, sobre quando que vai acontecer essa partilha, de que forma. Pode ser judicial, extrajudicial. Sim, então, mas é isso que eu estou falando. Normalmente as pessoas pensam apenas tão somente na via judicial, né? E a nossa proposta é justamente outra, né? Dizer que existem outras possibilidades. A gente não tem só a via judicial. E nem tampouco o divórcio está atrelado à partilha patrimonial, né? Pode acontecer da existência, da decretação de um divórcio e a partilha ser feita no momento posterior, tanto na via judicial quanto na via extrajudicial. Então, nada impede as partes, dentro de um conjunto, né, possível que a lei permite, e direcionar para o extrajudicial, ou seja, fazendo um cartório, né, esta partilha. Quais são os bens, né, que compõem essa possibilidade? Os bens que vão entrar na partilha, exatamente, né? Os bens que vão entrar na partilha vai depender exatamente do regime de bens, né? Exato. Por isso que a gente estava primeiro, antes de saber, né, da partilha, a gente precisa saber do regime de bens. E aí, dependendo do regime de bens, é que a gente vai saber, né? E aí, o mais interessante é que às vezes as pessoas estão ou na união estável ou no casamento e adquirem patrimônio apenas no nome de um. Quando a gente está falando de bem imóvel, é muito comum que a gente coloque apenas o nome de um deles, né, do casal. Mas nada, isso não significa dizer que aquele bem, se eu estou diante de um regime de comunhão parcial, que é o regime legal, esteja no nome de um, que seja apenas dele. Não. Se foi adquirido na constância da união estável ou na constância do casamento, apesar de estar no nome de um só, esse patrimônio pertence aos dois. Aí, no momento de uma separação, no momento do divórcio, vai haver aí realmente essa partilha, né? Vai ver com quem vai ficar, a quem pertence a meação.
Estou vendo novamente que eu estou com uma instabilidade, Rose. Não, mas fica. Vamos tentar manter aqui. Se cair, não tem problema. Mas A gente assim, chama mas de aí você novo. assume, eu estou passando a bola, caso caia, certo? Tá bom, tá bom. Mas vamos lá. Então, Karen, a gente está falando aqui, essa observação que ela trouxe, gente, é muito importante. Chegam muitas pessoas com exatamente essa dúvida. O bem está no nome de um, e assim, falando, né, a língua do povo, né? Vamos falar a língua do povo. Ah, mas o imóvel está no meu nome, então ele é meu. Ele não é É, de nós dois. Só que quando a gente está lidando com o casamento, existem consequências patrimoniais. E uma uhum, dessas consequências relacionada ao regime de bens é a meação, que é a divisão dos bens comuns. E esses bens comuns vão depender do regime de bens, como eu expliquei antes, né? De uma maneira bem genérica, que se é separação, não vai ter bem comum a princípio. Se vai ser comunhão total, todos os bens são comuns. E se for uhum, comunhão parcial, parte dos bens vai ser comum, que são aqueles adquiridos depois do casamento ou da união estável. E aí, esses bens comuns, não importa se está no nome de A ou no nome de B, eles vão ser do casal. Até comentei com a Karen aqui em off, gente, um caso assim, que a pessoa que me procurou ficou assim em choque ao saber disso, né? Eu não sabia. Então, eles fizeram um planejamento patrimonial, o casal fez um planejamento patrimonial que consistia no seguinte: era um segundo casamento, havia filhos do primeiro casamento e do segundo casamento, e aí adquiriram um imóvel durante o casamento, no regime da comunhão parcial de bens, ou seja, o bem seria um bem comum, e o bem ficou registrado apenas no nome do cônjuge mulher, com o objetivo de proteger aquela pessoa, porque a intenção era que, em caso de falecimento, aquele bem ficasse só com aquela pessoa, só com aquela mulher. Mas então o cônjuge homem, né, ele estava doente, foi quando foi feita a consulta, e de fato esse bem, estando no nome da mulher, mesmo assim ele é em parte também do homem. sim. Não tem como fugir a isso, a não ser que ele renuncie, né, numa partilha, né? Talvez se ele se separasse antes da morte, né, ele poderia renunciar à partilha, né, daquele bem. Mas então ela ficou em choque, né, ao saber que ela não era dona de todo o bem, apesar do bem estar integralmente no nome dela. É. Então, é uma consciência que às vezes as pessoas não têm, que é importante ter, né? E não só no momento que elas precisam partilhar, né? Também no momento anterior, né? Como você Por, falou no início, aquela questão da decisão informada, né? Da por isso que escolha. por isso que é importante, né, consultar um profissional, né, para que possa dar essa orientação prévia, para evitar justamente essas questões futuras. Evita um pouco, não evita o conflito, porque um divórcio é um conflito por si só. Né? A gente está falando, Uhum. né, de uma ruptura, de uma nova fase na vida das pessoas, mas traz um pouco de conforto no momento que eu já tenho a ideia daquilo que eu pactuei anteriormente, né? E aí, Rose, Exatamente. falando ainda, né, sobre essas questões, sobre exemplos, outra questão muito falada, eu tive um caso também que trouxe um certo receio para a pessoa que me fez a pergunta, foi relativa aos imóveis financiados. Nesse caso, meu cliente, ele não tinha feito nenhum tipo de pesquisa anterior, estava em uma união estável e veio essa ruptura do relacionamento. E foi quando ele me trouxe que tinha um imóvel financiado. Aí eu pergunto para Uhum. você, né? Como é que fica nessas situações,
né? Como que o direito entende, né, dessas questões das parcelas pagas no curso dessa relação. Pois é, esse é um tema muito importante porque a maioria das pessoas no Brasil adquire bens imóveis nesse sistema de financiamento, né? Uhum. E muitas vezes o contrato ocorre antes do casamento ou da união estável, mas ele é continuado no tempo, né? Você faz um financiamento por 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, se você já pagou, vamos supor, um financiamento é feito por 30 anos. Você já pagou metade, né, desse imóvel, então você já está lá nos 15 anos de financiamento e se casa. Regime da comunhão parcial de bens. O que vai acontecer? Dali para frente, as parcelas que forem pagas, elas representam a aquisição onerosa desse imóvel ou de parte do imóvel, né? Porque se o imóvel ele está sendo pago também durante o casamento ou a união estável, essa parte do imóvel que está sendo adquirida durante o casamento ou união estável vai ser um bem comum. Então, para simplificar aqui, supondo que depois de 15 anos a pessoa casou, concluiu o pagamento depois de 15 anos e aí, já com 31 anos, né, logo depois de concluir o financiamento, decidem a separação. Então, significa dizer que metade desse imóvel, do valor desse imóvel, é um bem particular, não é um bem comum, não entra na partilha, mas a metade vai entrar na partilha. Então, se um bem, por exemplo, vale 1 milhão, a gente salva 500 mil da partilha, não entra na partilha, e 500 mil vai ser dividido igualmente para cada um dos cônjuges, né? Isso também é uma surpresa muitas vezes, né? Para a pessoa que iniciou antes, às vezes ela própria continua pagando aquele financiamento só com os recursos próprios, né? Mas o casamento é isso, é uma comunhão de vida. Então, se você escolhe esse regime, não importa quem paga, né? Porque todos estão ali unidos para aquele objetivo familiar. Né? Exatamente. Bom, um outro caso que é bem também recorrente são os frutos civis. Você conhece Uhum. alguma situação relacionada a isso? Posso trazer aqui para a gente? Conheço sim, Rose. Inclusive, assim, tem muitos conhecidos que têm imóveis, né, próprios, particulares, que são adquiridos antes do casamento e que no curso desse casamento ele permanece como um patrimônio particular, se eu estou diante desse regime de separação, né, parcial que você trouxe, que é o regime legal, mas os frutos, ou seja, esse aluguel que é recebido no curso do casamento, este rendimento, que são chamados frutos civis para o direito, ele vai compreender o patrimônio comum do casal. Então, o imóvel permanece intacto, ou seja, permanece como bem particular, mas o rendimento deste valor do aluguel no curso do casamento vai ser considerado um patrimônio comum. E às vezes as pessoas não se atentam para isso, né? Falam, meu patrimônio, meu valor Meu é meu. dinheiro, né? Meu Exatamente. patrimônio, meu dinheiro, mas não é bem assim, né? Uma Não é. situação também que eu acho importante as pessoas saberem é a questão das benfeitorias, que são aquelas obras, aquelas despesas que são Sim, realizadas no outro bem. Então, sim, acontece com frequência de existir um imóvel que pertence a apenas uma das partes, que vem antes do casamento, nesse regime da comunhão parcial, né, que é esse regime legal, e aí as pessoas decidem fazer reforma, né, e que é muito comum até quando a gente vai iniciar uma vida comum, querer reformar, querer arrumar a casa, né, e aí essas reformas, elas geram despesas, né, e às vezes sim. até mais altas, muitas vezes, que o valor do próprio imóvel, dependendo do Da tipo, situação. né, de reforma, pode ser até de um valor bastante expressivo. E aí o fato é que as benfeitorias realizadas no
bem que é particular do outro também são considerados bens comuns. Então, você ter o registro do custo da reforma, né, pode também facilitar no momento da separação, né? Exato. Agora, me fala sobre a questão do FGTS. O FGTS também é um tema que as pessoas também perguntam bastante, né? É verdade. Apesar de ser, né, no senso comum, acreditar que o FGTS é apenas tão somente daquele que recebeu, né, o depósito, a gente também precisa ficar atento para aquele prazo que você falou bem no início da nossa conversa. Por quê? Porque hoje já há entendimento de que o valor do FGTS depositado no curso deste relacionamento, a depender do regime patrimonial, sempre ressaltando isso, né, Rose? Porque a gente está falando de forma geral e pegando mais o regime legal, ou seja, de comunhão parcial de bens. Então, se foi feito um depósito no FGTS anterior ao casamento, este continua sendo patrimônio particular. Próprio. Mas aquele valor depositado no curso desse relacionamento, esse valor vai ser partilhado. A gente só tem que lembrar o seguinte, que o FGTS não pode ser sacado a qualquer tempo, né? A lei traz lá quais são as possibilidades de saque. Caso seja realizada a partilha com esse, né, valor sendo destacado para o outro cônjuge, né, que não é o detentor daquela conta, vai ser notificada a Caixa Econômica para que no momento que houver um saque, né, diante das regras do FGTS, esse valor seja destinado ao outro, que não é o titular da conta. Isso é uma questão que realmente as pessoas não têm conhecimento, né? Então, já está pacificado esse entendimento. Ô, Rose, a gente tem algumas perguntas aqui. Você quer que eu tente ler? Eu vou tentar. Eu sou meio assim difícil, mas a gente tenta. Eu vou pegar pela última, depois eu vou puxar as demais, tá? Eu vi acho que 3 perguntas aqui. Rita está falando assim. E como é feita a partilha de imóvel financiado quando a dissolução ocorre antes de terminar o financiamento? Isso também é boa, né? Então, você estava falando sobre essa questão. Então, a gente falou da possibilidade do término do financiamento, mas ela está dizendo que o financiamento vai perpetuar. Aí tem várias possibilidades, né, Rose, de solucionar. Quer falar a respeito? Então, nesse caso, você tem que considerar o tempo do relacionamento, né? Então, se o financiamento termina antes, né, do término, que foi, acho que foi o exemplo que eu dei, só para facilitar o raciocínio, né? E aí você tinha metade antes e metade durante o relacionamento. Então, dividiu metade, metade. Metade bem particular e metade bem comum. Mas pode acontecer de ocorrer o rompimento do relacionamento e o financiamento continuar, né? E aí a gente vai ter 3 períodos, né? Um período antes do relacionamento, onde o bem é particular, não entra em partilha. Um pedaço do bem, que é durante o casamento ou união estável, que entra na partilha. E aí um outro pedaço, que é depois do término, depois de extinta a sociedade conjugal, que não entra na partilha. Então, se a gente pegar um imóvel, agora eu vou facilitar para mim, né? De um valor de R$900 mil, para dividir por 3, né? O valor por 3. Então, eu diria que 300 mil que foram pagos antes do casamento são particulares, daquele que fez o contrato e pagou e tudo mais. Depois do casamento, você teve o de 300 mil, pagamento de 300 mil. Claro que na vida prática não vai ser esse valor certinho, né? Não, com certeza não. Para efeito de raciocínio, acho que está valendo. Então, aí, durante o casamento, os 300 mil, aí, nesse caso, 150 mil para cada um. E depois, quando termina, vai continuar o bem particular daquele que fez o contrato, que está pagando o financiamento, né? Então, seria nesse sentido. Agora, tem algumas situações que as pessoas, geralmente, quando é antes do casamento que é feito o financiamento, realmente o contrato ele é feito em nome de um só e esse é o responsável
Uhum. pelas parcelas, né? Que às vezes você inicia o financiamento, que acho que também Conjunto, né? conjunto, e depois separa, e aí você também tem que resolver essa questão depois Quem é que vai da ficar, né? dissolução, quem é que vai ficar responsável, se os dois vão continuar, e aí esse bem seria partilhado depois, né, É, porque talvez. aí são duas possibilidades, né? Ou esse casal permanecer com o patrimônio e ver quem que vai ser o responsável financeiro, que vai ficar com o imóvel, ou mesmo eles acabarem vendendo o imóvel e partilhar com o saldo que for, né, que sobrar aí depois de abater Uhum, o valor, né, do uhum, financiamento. Outra coisa uhum. aqui que a Rita também traz, e como é feita a partilha do imóvel financiado? Não, isso aí eu já falei. Rita, estou tentando, tá, Rita? Estou tentando. O Caco perguntou aqui o registro do custo de quem arcou com ela. Ele está falando das benfeitorias. É importante Isso. você fazer o registro do custo da benfeitoria. E às vezes, até isso a gente pode até levar para a live de 13 horas, que o Caco vai participar, sobre como fazer isso na a parte financeira, né? Porque às vezes o que a gente faz é levar Hum, esse custo para o imposto de renda, para ele aparecer lá. Mas eu já vi muitas pessoas planejando isso, fazendo o seguinte, guardando as notas fiscais, o valor das despesas mesmo que foram feitas naquela obra, né? Porque aquilo ali, em caso de partilha, seria um uma valor a prova, ser né? considerado também para ser partilhado. Não Ó, importando quem pagou, né? sim. Que é essa que às vezes entra um pouco nessa questão moral por conta acho que da falta de informação, né? De dizer assim, mas eu paguei toda a despesa daquela obra, então isso não é justo que isso seja partilhado. E aí a gente tem uma relatividade aí do que é justo e do que não é justo. O Uhum, importante é você saber que é assim para poder, não concordando, você tem a opção de escolher um outro regime, né? com certeza. Ó, Larissa trouxe uma outra pergunta aqui, ó. Poderiam falar sobre a aquisição dos bens após a separação de fato, em caso do regime de comunhão parcial ou universal? É um tema bem interessante também, porque a gente fala, né, que o regime patrimonial ele cessa com a separação, né? A grande dificuldade da separação de fato está na mesma narrativa que a Rose trouxe com relação ao início da união estável, porque é uma situação fática, né? Diferente do momento que eu peticiono para o Poder Judiciário, informando da separação, solicitando um divórcio. Aí eu já tenho uma data, pelo menos, que está ali contida no protocolo de uma petição inicial. Então, naquele momento, também já está aí demonstrando que houve essa ruptura desse relacionamento. Então, eu tenho uma data, pelo menos, provável, né, dessa ruptura também com relação ao regime patrimonial. Não é isso, Rose? Se quiser complementar. Uhum. Não, é isso mesmo, né? A separação de fato, isso também já é um entendimento consolidado, ela também rompe com a sociedade conjugal. O que define se vai partilhar ou não é a existência da sociedade conjugal. O casamento, ele é uma sociedade. Ele é Exatamente. uma sociedade conjugal. E aí o divórcio extingue a sociedade conjugal. A separação judicial extingue a sociedade conjugal. A anulação do casamento também vai extinguir a sociedade conjugal. A morte extingue a sociedade conjugal. Não está elencado na lei, mas por ser uma situação muito comum, há um entendimento jurisprudencial já firme nesse sentido. A separação de fato também rompe a sociedade conjugal. E aí os bens adquiridos depois da separação de fato não entrariam na partilha, com a dificuldade que a Karen trouxe, que é a prova da data. Quando que houve essa Exato. separação de fato? Então, a orientação que muitas vezes a gente dá é que, não estando certo ainda o casal, né, de que vai ocorrer o divórcio, né, que faça pelo menos uma medida cautelar de separação de corpos, porque ali você tem uma definição de uma data, né, uma data Uhum. que possa ser colocada.
Agora, trazendo para o mundo das práticas colaborativas e para essa solução mais consensual, nada impediria que isso também fosse tratado dentro de um espaço, né, mais seguro, de Uhum. consenso, né? E aí é um drama realmente para muitas famílias decidir se quer realmente o divórcio ou não, porque quem é casado sabe, o casamento a longo prazo ele passa por altos e baixos. Né? Não Sim. existe um casamento que começa aqui embaixo e vai né, lá para a lua, tudo maravilhoso o tempo todo, né? Nem aquela estabilidade assim, direta, né? A Não. gente vai nos altos e baixos como a vida, né? A vida é É. assim. Eu E brinco que aí, eu brinco que é igual ao eletrocardiograma. Enquanto está alto e baixo, tem vida. Na hora que estabiliza, não tem mais gostei. vida. Verdade, gostei da analogia. Mas aí, então, quando a pessoa não está ainda totalmente segura, né, ela pode tomar decisões que são decisões temporárias, né, decisões que são ainda um caminho para se chegar a uma decisão mais à frente, né? E às vezes essas decisões elas ocorrem informalmente, não tem um documento, não tem uma data, né? Uma Uhum. maneira de não levar ao judiciário, né? Que às vezes também você recebeu uma petição inicial, tem um cliente que é engraçado que ele ficou revoltadíssimo só porque parecia lá no mandato réu, Sim. sabe? Então, assim, a pessoa não é acostumada, ela nunca foi réu na vida, ela recebe um documento lá de separação de corpos réu, poderia até não ter nenhum conflito mais Acabou complicado tendo. antes, É. acabou gerando só porque viu lá a palavra réu e isso gerou um impacto, né, na pessoa. Uhum. Então, uma possibilidade também é de levar essa situação, que ainda não é uma decisão definitiva, né, para o mundo do consenso e a gente ter ali um documento que demonstre, olha, a partir daqui há uma separação de fato, a gente vai rever isso em tantos, né, meses, tantos dias e depois a decisão definitiva vem. Né? Uhum. E com apoio também de um profissional de saúde, às vezes as pessoas, né, precisam desse apoio para essa tomada de decisão quando ela ainda não está muito certa, né? Sim. E no caso da partilha, o profissional financeiro também é importante para saber esse Isso. impacto, né, posterior. Então, por isso que as práticas têm sido, né, a gente tem falado aqui e tem enaltecido a importância desse caminho também. Para aqueles que assim quiserem seguir, que a gente disse que não é para todos, né, Rose? Isso é muito importante. Né? Então, assim, mas é um ambiente seguro no qual essas questões podem ser faladas com objetividade, boa-fé, Uhum, assistidos não só dos advogados, mas também desses, né, profissionais financeiros e de uhum. saúde. Eu acho que o grande ganho, assim, só complementando, desculpa, essa sua fala das práticas colaborativas, nessa participação interdisciplinar de profissionais também do financeiro, é que esse momento de partilha, como a gente falou, e tem várias regras, né? Tem várias regras que às vezes são desconhecidas daqueles Uhum. que vão ter que fazer a partilha, às vezes são conhecidas, mas o fato é que existem as regras, você tem que se informar sobre as regras. Mas às vezes aquela regra específica não atende aquela família. Às vezes, por exemplo, um imóvel, ele é um bem comum. Então, é metade do homem, metade da mulher, metade do homem, da mulher, enfim, do casal. Mas, assim, eles têm filhos, e aí o interesse é que o imóvel fique com um deles. Sim. E aí, como fazer isso? Né? Como que organiza isso? Tendo junto um profissional de finanças para ver na partilha também um planejamento patrimonial, porque as pessoas empobrecem, né, com o divórcio, Sim. né, para ver, aproveitar esse momento de divisão para fazer um planejamento patrimonial para aquela família, principalmente com filhos, né, que os filhos vão continuar ali, a família parental vai continuar, pode ser muito importante. Né? Uhum.
Uhum, com certeza. Ó, a Cris está falando aqui, favor repetir sobre a partilha na união estável, escritura e tempo declarado. Foi você que falou essa parte, não foi, Rose? Foi sim. Favor repetir. Tá. Eu não... Vou repetir. Cris, pessoal, quem se interessar, eu tenho um canal no YouTube, chama Comentar Direito. Eu não coloco muita coisa lá, não, porque é difícil manter, né, uma organização, mas eu fiz lá um vídeo sobre exatamente esse tema, que é a retroatividade do regime na união estável. O que acontecia, gente? O que acontece, né? Na união estável, como não tem uma celebração, geralmente tem uma celebração, uma data. As pessoas vão, né, com uma situação fática, vão se relacionando e virou união estável, né? Com aqueles requisitos da lei. É uma relação estável, tem o objetivo de família, todo mundo reconhece aquele casal como família, se apresentam como família. Então, é uma união estável. Aí a pessoa está aqui na live e pensa, nossa, eu preciso ter um documento porque vai facilitar a minha vida para me inscrever lá como dependente do INSS do meu companheiro, para o plano de saúde, enfim. E aí resolve fazer a união estável. Aí vai e consulta um advogado. Aí, nessa consulta, descobre que seria melhor o regime da separação de bens, porque eles são empresários, né? Quando as pessoas são empresários, geralmente a separação de bens ela comporta melhor o interesse das pessoas. Aí resolvem fazer a separação de bens. Ok, só que já se passou um tempo entre a união estável, porque as pessoas já estão sob o mesmo teto, já tem toda essa publicidade, já tem 5 anos. E aí hoje resolveram aqui assistir essa live sobre partilha e descobriram isso e vão lá consultar a Karen. A Karen fala, não, vamos fazer então a escritura. Só que fazendo a escritura de união estável hoje, e aí dizendo que a união estável começou há 5 anos atrás, você pode botar a data no início da união estável na escritura, o regime que você escolhe hoje, ele só vai servir daqui para frente. Então, do dia 9 de dezembro de 2021 para frente, vai ser separação. Mas tudo que aconteceu antes vai ser de comunhão. Ou seja, você vai ter uma relação afetiva, né, familiar, que vai ser regida por 2 regimes. E o que vai marcar isso é esse tempo, essa data. Antes vai ser a comunhão, porque quando você não escolhe a comunhão, e depois o que você escolheu. Né? E aí o STJ, que é o Tribunal Superior que trata sobre as leis federais, ele já tem esse entendimento consolidado, porque era do interesse de alguns casais, e por isso chegou aos tribunais, que essa escolha ela fosse aplicada desde o início. Sim. Né? E aí foi feita a escritura, né, nesse sentido. Só que no momento de fazer a partilha, isso não foi aceito. E aí, por isso que teve a discussão que foi levada ao tribunal. Salvo se existisse talvez um contrato, né, Rose? Se já tivesse um contrato, mesmo que não houvesse a escritura já com essa previsão, pode ser que aí é diferente. Então, por isso que é importante que as partes, né, a gente está tentando aqui falar só de uma forma geral, mas às vezes tem alguns detalhes do caso concreto que só mesmo com uma análise um pouco mais aprofundada, né, para a gente poder fazer uma orientação mais assertiva, né? O ideal é que sempre se decida isso o mais cedo possível, o quanto antes. Até mesmo o contrato de namoro. Né? Às vezes o casal ele não está ainda na intenção de constituição de família, mas eles podem ter um relacionamento mais sério, né? Sim. E às vezes até conviver sob o mesmo teto, né?
E aí, como alguns dos elementos da união estável estão presentes e outros não, então é uma situação um pouco nebulosa, vem a possibilidade de você até fazer um contrato de namoro e no contrato de namoro estabelecer essa cláusula, né? Caso Uhum, isso venha a se caracterizar como união estável, a opção do casal é pelo regime A, B ou C. Né? Essa, exatamente. essa é uma utilidade para o contrato de namoro. Né? Quando as pessoas, enfim, elas estão naquele relacionamento que ainda não sabem se é namoro, se é união estável, né? Namoro ou amizade, lembra? Tinha um programa que falava Tinha. gente, apaga, cancela e revelou aqui a nossa. Bom, então aí o contrato de namoro pode ser uma opção para esse momento ainda, quando você ainda não tem a definição, né, de que é Uhum. uma união estável, e você então quer definir essa questão patrimonial, porque os dois ou um dos dois, Sim. os dois ou um dos dois tem essa possibilidade de aquisição de patrimônio. E aí vira essa discussão, né? O STJ decidiu um caso exatamente assim, eles viviam como juntos, né, fora do Brasil. Então as pessoas o casal era namorado, um deles teve uma proposta de trabalho fora do Brasil, a namorada acompanhou, fez um curso lá fora, moravam juntos, e nesse momento houve aquisição de um imóvel no Brasil. Aí eles voltaram para o Brasil, se casaram, depois eles se separaram. E aí esse imóvel que tinha sido adquirido nesse período em que os dois estavam no estrangeiro, ele poderia ser um bem comum ou não, dependeria do quê? Se naquele momento era união estável ou não. O Sim. STJ entendeu que era namoro, mas poderia ter entendido que era união estável. E aí Uhum. ter um contrato já naquele momento ajudaria bastante a definir, né? E a evitar conflitos, né? Quando a gente pensa em conversar e definir, né? Quando a gente diz assim, vamos colocar os pingos nos is. Isso é uma maneira de você evitar um conflito futuro, né? É, é isso. Rose, eu estou olhando a nossa hora aqui, já são quase 9 Isso. horas, Acho que a né? A gente já gente se preza estendeu também o mais, né? tempo, não é Bom, verdade? vamos Mas foi finalizando maravilhoso. aqui. Muito obrigada. E as perguntas que renderam, né? Porque a Foi, gente, a gente concluiu no tempo programado e depois foi. muitas perguntas aqui. Agradeço a todos que comentaram, perguntaram. Agradeço a Karen também por ter dividido comigo esse espaço aqui colaborativo. Né? Essa é uma página colaborativa, com várias pessoas aqui aderindo ao movimento. E a gente vai encerrar, né, a nossa Isso. live, convidando a todos a participarem das próximas que virão ainda nesse dia. Eu que agradeço também, viu, Rose, a participação, o dia. Eu desejo a vocês todos aí um excelente, né, programação, né? Live não está faltando no Divórcio com Respeito. Então, assim, parabéns para todos por esse movimento maravilhoso, né? Obrigada, obrigada. Nada, eu que Tchau, agradeço. tchau. Beijo, tchau. Beijinho, tchau, tchau.